E nem fixou, né, viu? Já começou. Meus queridos, bom dia! Nós estamos aqui, graças a Deus, para transmitir a mensagem para vocês nessa manhã. Eu gostaria que você estivesse com a gente durante esse pouco tempo que vamos estar ministrando sobre perdão. E eu queria que você acompanhasse, participasse. E Jael, inclusive, vai explicar. A sua participação vai lhe dar direito a participar de algo. Hoje a gente vai estar falando sobre um tema. Bom dia, né? Eu esqueci de cumprimentá-los. Desculpem o atraso, mas a gente teve um problema no nosso suporte aqui do celular. Caiu, quebrou e a gente teve que fazer uma gambiarra aqui para poder conseguir transmitir. Mas hoje a gente vai estar trabalhando o tema com vocês, queridos. Perdoar não é um sentimento, é uma decisão. Então guarde essa frase aí. Perdoar não é um sentimento, é uma decisão. E nós vamos estar hoje sorteando livros para quem estiver participando da live, né, com a gente, para a gente ter uma forma mais interativa. Mas eu vou deixar mais um pouquinho algumas pessoas entrarem e eu volto para explicar como é que a gente vai fazer o sorteio, tá bom? Mas coloca aí, já anota aí essa frase para você não esquecer. Perdoar não é um sentimento, é uma decisão. E é sobre isso que a gente quer conversar com vocês hoje de manhã, baseados na palavra de Deus. O que é que a palavra de Deus diz pra gente a respeito disso? Eu queria orar com vocês, agradecendo a Deus por este domingo, né? Porque é um privilégio muito grande a gente poder estar no dia do Senhor, adorando ao Senhor, mesmo que de forma online, mas a adoração, queridos, é no nosso dia a dia. Aquela mentalidade de que a gente adora a Deus quando a gente vai ao templo, não. Nós somos o templo de Deus, a casa de Deus. A igreja Nossa Casa, a gente tem trabalhado muito isso, essa visão de servo, de adorador, de alguém que está o tempo todo conectado com o Senhor. E nós temos essa alegria, esse privilégio de poder estar na casa de vocês hoje de manhã, né? E podermos com o Senhor celebrarmos o nome dEle. Então vamos orar, vamos agradecer a Deus pela noite que tivemos, por este dia. O pastor Carlos Alberto está melhor. Hoje eu fiz um curativo mais bonitinho, né? Para ele se apresentar aqui. Então vamos orar. Senhor, nós queremos te louvar e te agradecer pela vida dos nossos queridos irmãos que já estão conosco hoje de manhã, mesmo que afastados geograficamente, mas unidos espiritualmente, unidos emocionalmente no amor de Cristo. Eu quero te louvar, meu Deus, pelo privilégio que temos de estarmos juntos, conectados, mas é uma conexão que vai além de Wi-Fi, vai além de internet, vai realmente sendo garantida pelo Teu Espírito Santo que nos selou e que habita em nós e que somos corpo do Senhor. Obrigado, Deus, por essa bênção. Obrigada, Senhor, porque não são as circunstâncias que impedem a nossa fé, que impedem a nossa comunhão contigo, porque mesmo afastados estamos juntos e estamos servindo ao Senhor e adorando ao Senhor. E eu quero te pedir, ó Deus, que o Senhor venha nos abençoar nessa manhã, para que possamos estar aqui sendo boca do Senhor, Nabi. Sabemos que é algo tão sério, Deus, o perdoar, se não for uma intervenção do Senhor, se não for, ó Deus, a ajuda do Teu Espírito Santo na nossa vida, nós nos sentimos completamente incapazes de exercer esse mandamento do Senhor. Mas nos abençoe e nos capacita, em nome de Jesus, amém. Amém. Queridos, isso foi um acidente. O rapaz ali no Trade Center puxou a corda do estacionamento quando eu estava dando a volta no carro e eu não vi. E aí a corda puxou meus pés, eu bati com a testa no chão. A primeira parte do corpo que bateu no chão foi a testa. Quebrou meu óculos, me deu um prejuízo grande. E o cara nem pediu desculpas e nem se lamentou pelo que fez, ao contrário, ficou mentindo o tempo todo. Mas a gente deixa para lá
que eu estou vivo, graças a Deus, mas estou aqui com a testa machucada, bem ferida, mas muito bem cuidado. O carinho da minha esposa, o cuidado, e eu estou aqui me recuperando. E tem uma enfermeira da nossa igreja, a Nadjane, que eu quero agradecer aqui online, por toda a atenção que ela nos deu, e orientando inclusive sobre esse tratamento aqui. Mas muito obrigado, estamos bem, graças a Deus. Eu queria tentar ler com vocês, porque sem óculos fica mais difícil. Aliás, já eu acho que pode ler. Hebreus 12, do verso... Quanto é? Verso 14? 14 até o verso 17. Então, você pode pegar a sua Bíblia aí e abrir Hebreus capítulo 12, os versículos 14, 15 e 16. Na verdade, o texto base vai ser o 14 e o 15. Hebreus 12, versículos 14 e 15. Vamos ler a palavra, diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Bom, observe bem o seguinte, o texto fala que nós temos que ter paz com todo mundo, seguir a paz com todos. Então, está falando aí de mim, eu, pessoa, eu, um servo de Deus, eu, um ser humano, eu tenho que ter paz com todos. Se as pessoas não têm comigo, o problema é delas. Mas eu vou ter a paz com todos. Mas é paz e santificação. Então, santificação é o processo de se parecer mais com o Senhor Jesus. Então, ter paz com as pessoas é uma decisão. Por isso que Jael falou que perdoar é uma questão de decisão. Então, eu tomo a decisão de ter paz com todos. Eu não vou viver em guerra. Quem vive em guerra, vive armando estratégias de ataque e de defesa. Então, quem vive em pleno combate com os outros, com as pessoas, vive na mente, traçando estratégias para destruir o seu opositor, o seu inimigo. Então, quando a Bíblia diz seguir a paz com todos, ela está dizendo que eu vou tirar da minha cabeça esse pensamento de guerra. Eu não estou pensando noite e dia em demolir, destruir, acabar com o inimigo. Eu olho para outra pessoa que me fez um mal, ou para pessoas que me fizeram mal, e eu tenho uma bandeira branca na mão. Eu tenho paz. Eu não estou planejando dar o troco, e nem planejando que aquela pessoa pague caro pelo que me fez. Embora, de vez em quando, nós somos humanos, aí o velho homem, a velha natureza, queira vir à tona e a gente fica assim, puxa vida, fulano me fez um mal tão grande e está tudo bem com ele, com ela. Então, é uma luta, a gente traça a luta. A gente vive, muitas vezes, lutando, até vencer. Há pessoas que têm mais facilidade de perdoar. Há pessoas que têm mais dificuldade de perdoar. Há pessoas que têm mais facilidade de pedir perdão. E há pessoas que têm uma dificuldade horrível de pedir perdão. Então, quando o texto diz aqui, seguir a paz com todos, é caminhar, andar, lutando para ter paz. E aí o texto diz assim, paz e a santificação. Por quê? Sem essas duas qualidades, a paz e a santificação, ninguém vai ver o Senhor. E ver o Senhor quer dizer passar a eternidade ao lado de Deus. Então, passar a eternidade vendo Deus, na intimidade de Deus, na companhia do Senhor. Isso significa vida eterna.
Então, se eu não sigo a paz com todos, e aqui é todos, não é um e outro sim, outro não, um sim, outro não, é todos. E santificação, ou seja, eu vou seguir a paz e eu quero me parecer com Jesus em cada atitude, a cada momento, para que eu possa ter a vida eterna. Se eu não obedecer esses princípios, eu não vou ver ao Senhor. É verdade. Eduardo está comentando aqui, somos todos tentados a retribuir o mal com o mal. Queridos, isso é verdade. A primeira impressão que vem no nosso coração é o desejo de justiça própria. É aquele sentimento assim, mas eu vou fazer alguma coisa para me vingar disso. Essa pessoa vai me pagar, alguma coisa vai acontecer. E eu já vi alguém falar sobre essa questão do ressentimento que nós ficamos no nosso coração, esse peso. E essa pessoa que estava ministrando, eu não lembro exatamente quem foi agora, mas ele colocou uma coisa muito pertinente. Ele disse assim, que quando a gente alimenta esse tipo de sentimento em relação a alguém que nos fez mal, é como se a gente estivesse tomando um veneno aos pouquinhos. Porque cada vez que a gente alimenta a mente da gente com esse sentimento de que fulano me fez mal e devia estar acontecendo isso com ele, a gente está bebendo veneno esperando que o outro morra, porque isso só vai fazer mal pra gente. Então todos os dias a gente toma uma dose do veneno, da nossa própria amargura, do nosso próprio ressentimento, esperando que o outro vá sofrer as consequências daquilo. E que, na verdade, quem está sofrendo somos nós. Verdade. Porque o ressentimento, a amargura, a mágoa, ela tem um poder tão destrutivo sobre as nossas vidas. Primeiro porque mina a nossa comunhão com Deus. Imagine a gente sem comunhão com Deus, queridos. Imagine você acordar o dia e sentir que você não tem a bênção de Deus sobre a sua vida. Como se enfrenta essa vida sem a bênção de Deus? Né? Como se enfrenta um momento como esse sem a bênção de Deus? Então, o ressentimento, a mágoa, ela tem esse poder destrutivo, em primeiro lugar, como foi dito. Porque sem a santificação, nós não vamos ver o Senhor, não vamos ver o agir de Deus na nossa vida. Vamos estar o tempo todo sofrendo, maquinando, pensando, se lamuriando. E é uma sensação de deserto, é uma sensação de solidão tremenda. E não existe solidão maior e pior do que não sentir a presença de Deus. Essa é a verdadeira solidão. Porque solidão não é ausência de pessoas. Solidão é ausência de Deus. Coloque isso no seu coração. Você pode estar sozinho em qualquer lugar do mundo. Se você tiver o Senhor com você, você não vai sentir esta solidão que mata, que adoece uma pessoa. Então, muitas vezes, quando a gente alimenta esse sentimento de retribuir, não, eu vou fazer, eu fico maquinando e eu vou perdendo a cada dia a oportunidade de ver o agir de Deus na minha vida e nessa situação. E o verso de número 15, Hebreus 12, para quem está entrando agora, capítulo 12, verso 15, diz assim: atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe. Então veja bem, às vezes a gente até trata o problema no nosso coração, mas deixa lá uma raiz da amargura, do ressentimento, e isso brota de novo, né? Então, se você arranca uma planta, mas deixa um pedaço da raiz dela lá dentro da terra, ela vai brotar de novo. Muito provavelmente vai brotar novamente, e aí vai vir à tona todo o ressentimento, toda a mágoa, e aquela sensação horrível vai ficar sempre brotando. Basta você ver aquela pessoa que você passa para o outro lado da rua, se é no shopping, passa para o outro lado do corredor, se é na igreja, assenta do outro lado da igreja. Tem gente dentro da igreja que assenta do outro lado porque não topa com a cara de fulano, de ciclano, de beltrano dentro da igreja. Então, a raiz de amargura
ou a raiz de ressentimento, a raiz de ira, diz a Bíblia que ela, se brotar, ela vai perturbar, vai gerar mal-estar, vai gerar inquietação. E não há nada pior do que você não conseguir estar bem por causa do outro. E é muito ruim você perder a bênção, eu perder a bênção por causa de coisa errada que os outros fizeram. Né? E há pessoas que têm uma facilidade muito grande de fazer o mal. E são cínicas, fazem o mal e ficam com a cara mais lavada do mundo, mais lisa do mundo, achando que não fizeram absolutamente nada. Eu estive na Holanda e lá eles dizem o seguinte, que o holandês usa tamanco, e o tamanco que eles usam é um tamanco de madeira. E eles dizem, o holandês pisa no pé dos outros, ele não sente dor, porque ele está de tamanco. Mas o outro que levou o pisão sente uma dor terrível. Então há pessoas que usam tamanco, pisam na gente, machucam a gente, ferem a gente, mas fica com a cara mais lisa do mundo. São realmente pessoas sem vergonha. Quando eu falo sem vergonha, é no sentido lato da palavra. Não tem vergonha. Elas pisam, machucam, ferem e acham que não fizeram nada demais. Porque simplesmente não doeu nela. E é muito ruim, porque às vezes dói tanto na gente. Machuca, fere tanto a gente. Mas a outra pessoa continua levando uma vida normal. Porque ela não sentiu nada, não doeu nela. E o que acontece com a gente? O ressentimento. Pode brotar o ressentimento, que é a gente querer fazer aquela pessoa sentir a mesma coisa. E normalmente o troco é em quantidade maior. A gente quer tanto que a outra pessoa sofra, que a gente pisa com mais força para ela poder pagar bem direitinho o que fez com a gente. E às vezes a gente quer provar para os outros que nós não somos o que disseram que nós somos. Exatamente. Natasha, eu nunca sei se Natasha está nos Estados Unidos ou no Canadá. Eu sei que uma das duas está no Canadá e eu sempre confundo qual das duas que está no Canadá e a outra está nos Estados Unidos. Mas ela falou uma coisa interessante. Natasha está no Canadá. Natasha está no Canadá. Natasha, você disse que a gente tem que esperar na justiça divina. E é verdade. BJ está lá de São Paulo e falou, é muito difícil porque o mal impregna. Queridos, é verdade. O mal, ele tem um poder tão grande de nos atingir, né? Esse ressentimento, a Bíblia diz assim que quando essa raiz de amargura, o que é raiz de amargura? Não é uma coisinha que está na superfície, né? É o que está muito profundo, que foi consolidado, é algo às vezes que faz muito tempo. Você não lembra nenhum ano que aconteceu, mas você lembra a dor com que você foi magoado, você lembra a dor com que você foi ferido, não é? E a Bíblia diz que quando isso brota, isso que está lá embaixo, enraizado, e que muitas vezes você tenta até disfarçar, fazer de conta que aquilo já foi um processo superado, aquilo já passou, aquilo já foi assim, uma página virada na sua vida. Mas quando você lembra, a dor é tão grande na sua alma, aquele ressentimento, e quando você vê sequelas, coisas que aconteceram na sua vida por causa daquilo, que você diz assim, que injustiça, por que eu tenho que pagar pelo mal que outra pessoa me fez? Porque sou eu que estou pagando, porque sou eu que estou vivenciando isso, e porque não é a outra pessoa. E às vezes esse ressentimento, além de ser em relação às pessoas, passa a ser em relação ao próprio Deus. A gente começa a dizer, por que o Senhor permitiu isso comigo? Por que o Senhor permitiu que me fizessem esse mal? E queridos, isso é tão sério que a Bíblia diz que quando essa raiz de amargura, esse sentimento que está lá embaixo, ele vem à tona, ele tem um poder tão destrutivo de contaminar e perturbar a muitos. Não é só a gente não. Não é só a gente que sofre a força dessa mágoa e desse ressentimento. Né? Quem sofre é quem está perto da gente, sabe por quê? Porque quando a gente abre a nossa boca ela vem cheia de ressentimento. As nossas palavras,
as nossas interpretações, as nossas falas, o óculos com que a gente olha a vida é um óculos manchado de amargura, de ressentimento. A vida perde o brilho, você se torna uma pessoa amarga, pessimista, você não tem mais vontade nem mesmo de compartilhar as alegrias das pessoas, porque você está tão ferido, tão magoado, que pra você aquela coisa eu me dei mal, que o mundo se vire, eu não quero nem saber. E isso vai fazendo um mal tremendo pra gente que tá em casa, nos relacionamentos. E quando essa mágoa, quando esse ferimento é de alguém da própria casa ou da própria família, queridos, ainda é muito pior. Sabe por quê? Porque a gente precisa se relacionar com essas pessoas, né? Família vai ser família sempre. Por mais que você não queira, vai ser família sempre. Marido, às vezes a gente até pode ter o caso da separação e tal, mas aí vem os filhos da relação, vem os parentes que são irmãos, pais, primos, sei lá, toda essa complexidade que envolve uma família. E quando a gente entende que nós precisamos entregar isso na mão do Senhor, sabe uma coisa que pra mim foi libertadora? Eu sempre olhei para a cruz de Cristo como algo que os meus pecados estavam cravados. E eu estava livre. Eu estava livre. A Bíblia diz que o escrito da dívida que pesava sobre mim, o Senhor cancelou e rasgou. No dia que eu entendi que na cruz de Cristo estão também pregados as ofensas que foram feitas contra mim, aí eu tive o real entendimento do poder libertador do Senhor. O sangue de Jesus, ele pode me libertar. Ele lhe liberta não só do que você fez, mas daquilo que foi feito contra você. Veja que coisa tremenda. Quando nós dizemos assim, eu não posso perdoar, eu não tenho forças para perdoar. Sim, eu também já usei essa expressão várias vezes. O Senhor nos capacita, Ele nos liberta. Ele crava na cruz dele, ele toma sobre si as coisas ruins que foram feitas contra nós. Ele é o nosso advogado por excelência. Então, ao invés de eu ficar me corroendo, me consumindo por aquilo que foi feito contra mim, eu tenho que cravar na cruz de Cristo e entregar, porque ele é capaz de fazer a justiça correta. A justiça correta só Deus vai fazer na minha vida e na sua vida. Então, queridos, veja só, o texto diz assim, que essa raiz de amargura, ela não brote e não contamine a muitos. E contamina, porque às vezes não, sempre, quando você está ferido, magoado, as pessoas que estão em volta de você, elas são afetadas pelo seu comportamento, pela sua fala, pelas suas atitudes. E às vezes, e normalmente é afetado pela sua dor. Então as pessoas percebem a injustiça que você sofreu, a dor que você está sentindo, e elas são afetadas. Eu tive um câncer e sofro com câncer por causa de muita traição, muita mentira que se levantou contra mim. E olha, quando uma pessoa tem um câncer, você pode perceber o seguinte: 2 anos antes do câncer surgir, ela passou por uma perda, uma dor, um sofrimento, uma frustração, uma difamação em calúnia, uma decepção muito grande. E aí vem o câncer. Pode ser congênito, pode ser herança, pode ser família, pode ser por questão familiar, pode ser uma série de coisas. Câncer pode ser uma série de coisas. Mas, no meu caso, a dor era muito grande. E fora que, no processo, eu errei muito em não confiar na provisão e na graça de Deus. Então, enquanto a minha esposa confiava, eu desconfiava. E aí eu tive o câncer. Então, isso afetou a minha esposa, afetou minha família, afetou todas as pessoas que gostam de mim e que gostavam de mim. Então, a raiz de amargura, ela afeta. E eu lutei muito tempo contra essa amargura. Lutei, tive depressão, passei sofrimento muito grande. Mas se você vê na Bíblia,
Davi diz assim, angústias de morte me cercaram. Então Davi teve angústias de morte. Se você for para 2 Coríntios capítulo 1, verso 8, o apóstolo Paulo diz que não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Então Paulo entrou em desespero, quis morrer de tanta tribulação que ele teve. Então, você vai para Lucas 22, 44, Jesus suou sangue no Getsemane, lá no Getsemane. Por quê? Por causa da dor, da tribulação que ele iria passar na cruz, levando sobre ele todos os nossos pecados. Então, dor, angústia, sofrimento, faz grandes líderes passarem por momentos de muita dor. Jesus suou sangue. Paulo desesperou da própria vida. Davi diz que angústias de morte o cercaram. Você vai para a vida do profeta Elias. Ele vence os profetas de Baal e depois dá uma carreira de uma mulher só, Jezabel. E quando chega no deserto, ele vira para Deus e diz assim, eu quero morrer. É como se Deus virasse e dissesse para ela, seu mané, por que você não ficou lá? Ela não queria te matar? Você resolveu o problema. Ela queria te matar, você morreu porque ela queria te matar. E você vem para o deserto e pede para morrer, você tá biruta da cabeça, é? Não, você veja que são momentos de sofrimento, de dor, de angústia, que líderes, homens de Deus passaram. Então eu passar e você passar, é normal, nós somos gente. Agora nós não podemos ficar dominados por essa dor, esse sentimento, esse ressentimento. E eu tive que lutar para perdoar. E foi luta noite e dia até conseguir perdoar. E eu perdoei. Se eu não perdoasse, eu não tinha como pregar o evangelho. Então preste atenção. Ou você vence, ou você vai ser massacrado, destruído, arrasado por essa amargura ou essa raiz de amargura que está lá dentro do seu coração. Verdade. E Suilan até comentou aqui que a força com que essa amargura vem, às vezes ela vem no momento mais forte do que na época em que aconteceu a situação. É verdade. Sabe por quê? Porque você está alimentando, você está dando munição para essa amargura continuar. Você fica o tempo todo dizendo, devia ter acontecido isso, eu não vou perdoar. Isso a Bíblia chama, sabe de quê, queridos? Traçar projetos iníquos. A gente acha que projeto iníquo é só o assassino que vai roubar e vai matar. Não, muitas vezes a gente está assassinando a pessoa no nosso coração. A gente está dizendo, nunca mais essa pessoa vai ter direito de falar comigo, de entrar na minha casa. Eu não quero conversar com ela mais nunca. Eu perdoei, mas eu não olho nem para a cara dela. Sabe? E eu aprendi uma coisa na minha vida. Que muitas vezes, queridos, a gente não entende o quanto que o diabo luta para que a gente não perdoe. Sabe por quê? Porque nós fomos alvos da graça de Deus. Você entende o que é isso? Quando a Bíblia diz para que você não se separe dessa graça. Uma vez eu estava expulsando um demônio por telefone. Acredite nisso. Né, amor? Eu estava com o Carlos fazendo uma palestra no encontro de casais lá no Colégio Primeiro Passo. Estávamos em jejum porque íamos ministrar e sempre quando ministramos para casais, para a família, procuramos fazer esse jejum para que o Senhor nos deixe mais sensíveis à voz do Espírito Santo. O jejum, inclusive da nossa igreja, começa hoje a semana, né? Nos faz ficar mais sensíveis à voz do Espírito Santo. Então, quando ele fala com a gente entende mais rápido. E terminamos a palestra e quando eu recebi uma ligação de uma pessoa que estava com uma colega de trabalho, essa pessoa que ligou para mim era minha discípula, a gente fazia discipulado semanal, e ela estava com uma colega de trabalho na frente dela endemoniada. E ela estava desesperada, sem saber o que fazer. E ela começou dizendo, olha, ela está se entortando, ela está falando grosso, ela está revirando os olhos aqui na minha frente. E de repente ela pegou o telefone, o celular dela e colocou
no ouvido. ouvido da endemoniada para falar comigo. Eu nunca tinha passado por essa experiência. Já estava vivendo o Covid-19 com antecedência. Eu nunca tinha ouvido falar, nunca tinha lido um livro de alguém conversar com um demônio por telefone. Mas eu estava em jejum e na hora o Espírito Santo disse fortemente ao meu coração: ministre agora, eu exerça a autoridade no nome de Jesus. E aí quando eu comecei a falar que aquele demônio ia tichar o corpo dela, começou a dar gargalhadas, eram gargalhadas absurdas no telefone. E na hora eu disse assim: por que você está rindo, diabo? Por que você está rindo? Você tem que chorar, porque para você não tem jeito, mas para ela tem, porque ela é alvo da graça do Senhor. Sai agora em nome de Jesus. E foi telefone para um lado e a menina para o outro. Bem, caiu e o demônio não aguentou, queridos. Ele não suportou essa realidade da graça de Deus. Uma graça que nos alcança, independente de que nós somos, é incondicional. Mas ele não teve direito e nem terá, porque ele já está condenado e nós não. Então, quando nós não perdoamos, é como se a gente dissesse para o próprio Senhor: não valeu de nada essa graça que o Senhor derramou sobre mim. Essa graça que eu não tive que fazer nada, mesmo sendo miserável, o Senhor me alcançou. E essa graça não foi suficiente para que eu devolva a ela e distribua ela para quem me ofendeu. Então, queridos, nós precisamos entender que quando nós entendemos o que é graça de Deus sobre a nossa vida, esse perdão que eu não mereço, que você não merece, eu posso, a partir do poder de Cristo que opera em mim, perdoar. Não é porque eu estou sentindo, é porque eu creio no Senhor, é porque eu vivo essa realidade. E aí eu perdoo no nome de Jesus. Sabe, tem um livro chamado A Isca de Satanás, de um autor chamado John Bevere. Esse homem é um homem de Deus, é um americano. E eu achava que eu entendia o que era perdão lendo esse livro. Eu me deparei com um momento do livro que ele diz assim: quando você entrar no processo de perdão, de ministrar perdão, liberar perdão sobre a vida dos outros, o Espírito Santo vai te levar a orar por essa pessoa com um amor, com uma misericórdia tão grande. E eu disse: ah, não, aí é demais também. Né? Perdoar, tudo bem. Agora, eu orar, as minhas horas especiais de devoção ao Senhor, a minha luta diária de oração, eu ainda botar essa pessoa para ficar clamando, intercedendo, né, pela vida dela. E, queridos, e chegou esse dia. E teve um dia que o Espírito Santo me levou a estar de face no chão, chorando e orando por alguém que tinha me feito muito mal. E clamando a Deus que Deus a abençoasse, que Deus derramasse graça sobre a vida dela, que Deus derramasse bênção, que Deus desse a ela os desejos do coração dela. E eu posso dizer a vocês, isso é uma obra sobrenatural do Espírito Santo de Deus, mas só experimenta quem obedece. Quando eu comecei a orar, eu não comecei a orar com esta paixão, eu comecei a orar por mandamento. E orei muitos dias. Eu orava aquela oração meio que mecânica. Senhor, tem misericórdia, abençoa, olha para essa pessoa. Mas aquilo não brotava do meu coração. E o Espírito Santo foi me quebrando, foi me amolecendo, foi mostrando: ó, você não é nada sem mim, você não pode nada sem mim. E chegou num momento em que o Espírito Santo me prostrou e eu me levantei completamente liberta daquele sentimento que ainda tinha resquícios na minha vida e no meu coração. Olha, queridos, só realmente com o Espírito Santo a gente é capaz de perdoar. Hoje ali tá, é bom apagar aquela tela? Deixa eu só apagar aqui. Mas ela ainda vai. Então veja só, quando a Bíblia fala sobre raiz de amargura, sobre ressentimento, sobre perdão, ela está falando da gente ser tomado pelo Espírito Santo para a gente conseguir perdoar. Porque se a gente não perdoar, aqui, querida, tá ali o carregador, viu? É o outro que ainda. E aí pode conectar aqui nessa tomada aqui, ó. Então, eu queria dizer a vocês que quando o Espírito Santo de Deus toma a gente completamente, a gente tem a capacidade de perdoar. Mas
se for da gente, só da carne, na nossa força, a gente vai ter muita dificuldade. Porque tem que ser algo sobrenatural. Agora eu repito, tem pessoas que têm uma facilidade maior de perdoar. Tem. Alguns de vocês que estão nos assistindo têm a capacidade maior de perdoar. Mas o diabo, ele sabe, como de Jael, ela citou essa questão do John Bevere, do livro A Isca de Satanás. É um livro que ele escreveu baseado numa mensagem que o Espírito Santo deu a ele. O diabo, ele sabe o nosso ponto fraco. Ele sabe exatamente como armar a armadilha, a isca, para ele nos pegar. Ele sabe aquilo que é capaz de atingir você, aquilo que é capaz de me atingir. Por exemplo, há pessoas que têm a capacidade de levar um bufetão na cara e perder bens, perder as coisas, e perder até uma empresa, perder um carro, perder até um parente. Mas toca num filho? Se tocar num filho, misericórdia. A essa pessoa vira bicho, não é verdade? Toca no neto, às vezes toca até no filho, mas se tocar no neto ou numa neta, meu Deus do céu, não é verdade? Então, cada um tem o seu ponto fraco. Eu tenho o meu, você tem o seu. Né? Às vezes é uma questão de subsistência, é uma questão financeira. Às vezes é uma questão da moral, da sua reputação. Cada pessoa tem o seu ponto fraco. Cada pessoa tem a sua luta, a sua dificuldade, as suas necessidades, as suas ansiedades. Cada pessoa. Então preste atenção. O diabo sabe exatamente como lhe atingir. Preste bem atenção nisso. Nós temos mais de 3.000 anos de história da humanidade. Há mais de 3.000 anos, eu diria mais de 4.000 anos, o diabo vem derrubando crente, derrubando gente, vem armando ciladas, fazendo grandes líderes, pequenos líderes, gente que não é líder, gente comum, cair, desenvolver ódio, desenvolver amargura, ressentimento. Então o diabo, ele há muitos anos, ele vem armando cilada e fazendo teste com o ser humano. Ó, se eu fizer assim, eu derrubo gente desse tipo. Se eu fizer assim, aquele tipo ali eu derrubo. Olha, aquele tipo que é bem desligadão, basta eu fazer isso. Aquele que é bem ligado, eu faço assim, eu pego ele. Aquela ali, ela é bem vaidosa, eu pego ela assim. Aquela ali não é vaidosa, não está nem para essas coisas, mas é muito ansiosa. O diabo, ele vem fazendo experimentos com a raça humana há mais de 3.000 anos. Eu creio que mais de 4.000 anos. Então ele sabe exatamente o que fazer. E a Bíblia diz que ele é paciente. A gente acha que o diabo é aloprado, nervoso, agitado. Isso muitas vezes é a gente. Porque a Bíblia diz em 1 de Pedro capítulo 5, verso 8, que ele anda em derredor, procurando alguém para devorar. Quer dizer que ele tem paciência. E ele anda como leão. Ele olha a presa. E olha, se você estudar bem, eu já assisti vários vídeos só para mim poder analisar o leão e a leoa, querendo pegar a presa. O leão é capaz, às vezes, de passar o leão mais velho. O leão mais novo, não. O leão mais novo é precipitado e aloprado da cabeça. Mas o leão mais velho, ele às vezes é capaz de passar 4 horas, 6 horas, deitado numa mesma posição e esperando a presa se descuidar para ele ir lá e dar o bote e matar a presa e comer a presa. Então, o diabo tem paciência. A gente é que é impaciente. E aí ele fica rodando e rodando para esperar você dar moleza, você ficar desatento, você se descuidar para ele, dar o bote, pegar você e te fazer a mim, fazer você ficar cheio de amargura, ressentimento, cheio de ira. E aí, meu querido, acabou a nossa vida cristã.
quando ele consegue prender a gente e armar a cilada e pegar a gente, acabou. A isca de Satanás, o John Bevere usa, e eu quero encerrar falando sobre isso, por causa do nosso tempo, depois eu passo a palavra para minha esposa, para ela assumir, mas dizer a vocês o seguinte, que a isca de Satanás, alguns de vocês não conhecem, mas um outro grupo conhece. É como se fosse aquela arapuca para poder pegar o passarinho. Bota lá dentro a isca, né? E o passarinho vai, aí bota o alpiste, vai botando a isca, fazendo uma trilha até dentro da arapuca. Aí o passarinho vai comendo, achando que preparar uma refeição top para ele, de graça. Aí ele vai comendo, até ele chegar lá dentro. Quando ele chega lá dentro, ou a pessoa puxa o pauzinho que sustenta a arapuca e pega o passarinho, ou o passarinho pisa numa taquarazinha, numa madeirazinha, num pedacinho de pau, e ele mesmo desfaz a armadilha e ele mesmo se prende. Então o diabo é assim, ele tem paciência, ele vai armando a arapuca, e ele arma e bota lá e fica esperando a gente, feito um besta, cair na cilada. A hora que a gente cai, ele diz, peguei mais um besta. Então, queridos, preste atenção. Se ele pega, bota a gente numa gaiola, bota o passarinho para a gente cantar para ele a nossa derrota. E aí tem crente que passa a vida preso numa gaiola, cantando para Satanás, ah, meu Deus, o que eu fiz da minha vida? Ah, por que eu deixei isso acontecer? Ah, e aí, meu irmão, você já está preso. Então, só a graça de Deus para te libertar. Só a misericórdia de Deus para me libertar. Só Deus para nos dar forças para poder sair. Então, perdoe. Ou você perdoa, ou você vai ser escravo a vida inteira e vai fazer o que Jael falou. Você vai ficar tomando doses homeopáticas de veneno, querendo que o outro morra. É verdade. E olha só, eu quero aproveitar agora até um comentário que a Marli fez aqui. Deixa eu ver se eu encontro, que eu achei interessante. A Marli falou o seguinte, Marli Luzac, o diabo veio para matar, para roubar e para destruir. Cheio de artimanhas. Temos que permanecer vigilantes. Então, muitas vezes, esse sentimento começa a brotar no nosso coração. E meu pai era um homem muito sábio. Ele dizia, tem coisas que quando o diabo lança, tem que dar um tiro de canhão na hora. Você não tem que ficar feito aquele chumbinho de matar passarinho, não. Você tem que dar um tiro de canhão no diabo. E sabe como é? Quando você imediatamente já perdoa e não deixa aquilo tomar lugar no seu coração. Nadijane falou, um dos melhores motivos para nos livrar da falta de perdão é refletir no prejuízo que ele traz para a nossa comunhão com Deus e em nossas orações. Então, é isso mesmo. Que alegria, viu, Mário Mota, lembrar dos nossos tempos de reunião do grupo dirigente lá na sua casa até meia-noite, 1h da manhã. Coisa boa. Deus abençoe você, Marinei. Que saudade, Mário. Ó, Mário. Mas olha, eu falei do sorteio, até agora a gente nem mostrou. A gente ainda tem aí 10 minutinhos para terminar a nossa live. E eu queria que você guardasse essa palavra que a gente colocou, essa frase que vai ser uma frase muito impactante para a sua vida. Perdoar não é um sentimento, é uma decisão. Uma decisão. Então, se você comentar aí na live, tanto do Instagram como do Facebook, perdoar não é um sentimento, é uma decisão. Você vai estar concorrendo a esses livros aqui, ó. São livros que estão na nossa biblioteca, mas são novos, né? Bom Dia, Leituras Diárias com Stormy Martin, nós temos 2 desse aqui. Vamos estar sorteando também Como Mudar o que Mais Irrita no Casamento, Em Busca do Namoro Cristão, aí na semana de namoro, né, do Dia dos Namorados, o nosso livro. Esse livro nós escrevemos, eu e ela. Vamos estar sorteando Mulher Completa, de minha grande amiga Samara Queiroz, esposa do pastor Sérgio Queiroz, lá de João Pessoa, da Cidade Viva. Joyce Meyer, Eu e a Minha Boca Grande, uma mulher de Deus que me inspira. E 2 livros, segura aqui, meu amor, pode colocar lá. E 2 livros que estão
na nossa coleção, quando nós fazemos aconselhamento conjugal ou quando damos curso de namoro, de noivos, nós usamos esses livros também. Amar é o que ela mais deseja, amor. E respeito é o que ele mais precisa. Inclusive, presenteamos os nossos filhos, Carolina e André, né? Eles leram antes do casamento esse livro. Então, como é que vai acontecer? Você vai escrever aí. Perdoar não é um sentimento, é uma decisão. Quando acabar as lives, nós vamos colocar o seu nome no sorteio e vamos sortear os 8 livros. Você vai ter 8 oportunidades de ser sorteado. Amanhã, na live das 18, o pastor Carlos Alberto vai estar dizendo o nome daqueles que foram sorteados e a gente vai ver como é que vai fazer a entrega desses livros, tá bom? Então, só pra gente lembrar e marcar essa frase. Perdoar não é um sentimento, é uma decisão. Por isso, eu não tenho que sentir, eu tenho que decidir perdoar. Amém. Quando eu decido, é o primeiro pontapé inicial para a bênção de Deus se estabelecer na nossa vida. É quando eu decido não mais ficar à mercê do joguinho do diabo, mas tomar um banho, mergulhar, me esbaldar na graça de Deus. Essa graça que me alcançou, esse poder maravilhoso que me alcançou. Então, escreve aí, comenta aí. Perdoar não é um sentimento, é uma decisão. Nós queremos orar por vocês, queridos. Nós queremos, nesse momento, clamar ao Senhor que invada a sua vida, invada a sua casa, invada a sua família, invada as questões mal resolvidas na sua vida. Se você tem pendências com pessoas, ou pessoas têm pendências com você, você aprendeu que hoje não importa quem ofendeu quem. O que importa é que o Senhor está acima de nós e acima de tudo. Então nós vamos orar agora para que esse poder sobrenatural do Senhor, que venha sobre a sua vida, que decidiu perdoar. Né? Você não vai ficar esperando que o Senhor coloque no seu coração um sentimento, porque você aprendeu que não se trata de sentimento, se trata de decisão. Então você que decidiu perdoar hoje, no nome de Jesus, que o Espírito Santo falou ao seu coração, que você não abriu essa live apenas porque achou interessante, mas foi o Espírito Santo de Deus que te trouxe para esse encontro com Ele restaurador, para esse encontro que vai mudar a tua vida e a tua história. Então que nesse momento nós vamos estar orando, clamando, intercedendo ao Senhor. Eu estou gostando de ver as pessoas aí comentando. Vamos comentar para podermos ganhar esses livros em nome de Jesus. Então eu vou pedir agora que o pastor Carlos Alberto faça uma oração de ministração, de cura sobre a sua vida, cura espiritual, cura emocional, cura de lembranças. Eu creio, queridos, que ao final dessa oração você vai estar se sentindo leve, que o seu espírito vai estar liberto, para que você possa sair desta pandemia completamente livre do coronavírus e de todos os fantasmas que atormentam a sua vida. Amém? Então vamos orar agora. E eu só lembrar que hoje à noite, às 18 horas, nós teremos, o culto da nossa igreja no canal Nossa Casa Church. Se você ainda não se inscreveu no YouTube, se inscreve lá, ajuda a gente para que a gente possa completar os 1000 e o pessoal da igreja possa fazer uma campanha, de conseguir pelo menos mais 6. Eu fiz uma conta que se 50 pessoas da nossa igreja conseguir 6 assinaturas, a gente já completou os 1000. É verdade. Vê que coisa mais fácil. Então vamos nos empenhar nisso. E a gente está somente com 8 minutinhos agora. Então nós vamos orar. Então hoje às 18 horas, pastor Carlos Alberto Figueiredo, lá de Miami. Ele foi pastor em Campina Grande. E é uma pessoa muito querida, um homem de Deus. Mande essa live para todas as pessoas que você conhece hoje à noite às 18 horas, porque vai ser uma palavra vinda do alto, da graça do Senhor para a sua vida, amém? Então vamos orar e que Deus abençoe. Já vou me despedindo aqui, um beijo para vocês e até a noite, se Deus quiser. Então não esqueça de se inscrever no nosso canal no YouTube, Nossa Casa Church. Peça a alguns amigos, parentes, por favor, ligue, fulano, olha, entra aí no YouTube, o canal é Nossa Casa Church, tudo colado, tudo junto.
e tem aí o link inscrever-se. Aí clica em cima, porque você vai ajudar a gente. A gente está precisando completar 1000 pessoas para a gente poder fazer as transmissões pelo YouTube. E menos de 1000 pessoas eles não deixam fazer direto. Então a gente precisa dessas 1000 inscrições. Amém? E a segunda coisa, hoje é Santa Ceia. Hoje à noite. Então, prepare a Santa Ceia aí na sua casa e você vai tomar junto conosco. Eu vou estar ministrando a ceia online. E aí você vai estar aí. É a terceira Santa Ceia online que a gente vai estar tomando. A gente tá já caindo aqui, mas é porque estão comentando aqui, eu vi agora que hoje Valéria, né, e Carlos estão completando 31 anos de casa. Parabéns, queridos, que Deus abençoe vocês grandemente. Deixa eu passar essa pandemia pra gente comemorar em alto estilo, se Deus quiser. Amém. Então o pastor Carlos Alberto vai orar agora pela sua vida e já vai agradecer também por esse aniversário de Valéria e de Carlos. E outra coisa, hoje é o dia dos dízimos e ofertas, então você pode depositar na conta da igreja. Meu querido tesoureiro, presbítero Romero, por favor, coloque aí pra gente a conta da igreja no YouTube, e no Facebook, no Instagram, e você pode depositar o seu dízimo e a sua oferta em nome de Jesus, porque é uma demonstração da sua fidelidade e do seu compromisso com o reino de Deus e com a igreja presbiteriana na nossa casa. Vamos orar? Vamos orar. Pai, nós agradecemos pela vida de cada pessoa que está conosco, que está assistindo, que está participando. Abençoa, Deus, cada pessoa, cada família. Abençoe a Valéria, a Carlos Lindbergh pelos 31 anos de casados. Obrigado pela vida de cada um. Nos dá um dia na tua presença. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe. Um bom dia com Jesus. Deus abençoe vocês.